possibilidades, limites e recorte situacional. Aqui nesse vídeo, nós da Escola do Sentido convidamos você a pensar sobre a liberdade a partir de uma frase de Viktor Frankl e o que ela pode conversar com a nossa existência cotidiana. Antes, contudo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. Começamos aqui com a citação de Frankl. Enquanto fenômeno humano, porém, a liberdade do homem é uma liberdade finita, e não uma liberdade isenta de condições. Sua liberdade reside na possibilidade de posicionar-se como quiser diante de quaisquer situações. Então, a partir dessa frase de Viktor Frankl, a gente vai desdobrar duas noções que eu gostaria de compartilhar aqui com você nesse vídeo: limites e possibilidades e recorte situacional. Vamos lá? Limites e possibilidades. Frankl, ele nos traz que um traço constitutivo da nossa humanidade é a experiência da liberdade, do ser livre. Isso quer dizer que, para o Frankl, ser livre, João é livre. Não é uma frase que se coloca para o Frankl, porque a liberdade, ela não é uma qualidade que você pode perder. Ela é algo que você é. É como se livre fosse sinônimo de João, fosse sujeito na frase também. Então, na concepção, no olhar do Frankl, não existe homem que não seja livre. Aí você pode dizer assim, Tarani, mas tem uma série de coisas que eu não posso fazer. Uma série de gostos que eu tenho que eu não posso realizar, sonhos que eu não posso realizar agora. Tem uma série de limitações que fazem com que eu não esteja onde eu quero estar, com quem eu gostaria de estar. E aí, então, a gente tem que reformular um pouco o nosso conceito de liberdade. E aí, para sincronizar com a logoterapia, né? Liberdade não é fazer o que quiser, não é ter todas as possibilidades na mão, né? Não é ter todas as cartas com você. E aí é que eu estou utilizando as cartas porque eu vou falar sobre ela um pouquinho mais como uma analogia daqui a pouco. Mas ser livre é, diante das possibilidades que eu tenho e das limitações que sim existem na minha vida, eu poder tomar a minha decisão mais própria, mais autêntica, mais condizente com quem eu sou, né? Então, se por um lado, o local que eu me encontro faz com que me limita, por exemplo, eu realizar uma série de coisas que não tem lá, não tem no local que eu estou, por outro lado, no local que eu estou, tem uma série de possibilidades. Elas podem ser uma gama maior ou menor, né? Mas existem possibilidades ali. Então, o Frankl até em alguns textos ele utiliza o termo destino, né? E destino aqui não como aquilo que vai acontecer ou que está previsto para acontecer, mas destino exatamente no sentido dessas limitações. Então, a gente tem um destino no sentido geográfico, né? O fato de você estar num lugar elimina que você esteja em qualquer outro, naquela situação, né? O fato, por exemplo, de você estar numa sala de aula faz com que você não esteja em casa. É uma limitação. O que quer que vai acontecer naquele momento precisa estar circunscrito àquela sala de aula. E aí por aí vai, né? Tipo, o recorte do tempo, da contemporaneidade. Então, a gente tem possibilidades hoje, no século XXI, que não existia para a pessoa do século XX. Coisas que hoje são simples para nós, como atender um telefone num lugar específico, falar com pessoas quando você está na rua, para uma pessoa do século XX, principalmente antes dos anos 80 e 90, essa não era uma possibilidade. Para você falar com alguém que estava distante de você, você precisava estar num lugar fixo, que tivesse um telefone fixo, né? Fora isso, se você está se movimentando na rua, não havia essa possibilidade de comunicação. Hoje há, né? Então, o tempo em que vivemos, o local geográfico em que estamos, a nossa carga genética traz limitações e possibilidades. Esse conjunto de limites, de possibilidades, numa dada situação, num momento específico, traz para nós um recorte situacional. Como assim, Tarém? E aí a gente vai para o exemplo das cartas. Eu vou ler aqui para vocês e na sequência eu vou comentar, tá? No jogo de cartas, não escolhemos quais serão as nossas cartas, pois elas são dispostas e divididas aleatoriamente.
E, a partir das cartas recebidas, traçamos a nossa linha de ação, nossas jogadas, dispondo das cartas recebidas de acordo com a nossa estratégia e com a situação do jogo, bem como de suas regras. Analogamente, o exercício de nossa liberdade, sua expressão, dá-se a partir de escolhas livres diante das delimitações que o destino, seja ele biológico, psicológico ou sociológico, nos trazem nas situações presentes. Então, retomando até o que eu tinha comentado antes aqui no vídeo, ver o ser livre, a liberdade como fazer o que quiser, seria dizer que eu tenho todas as cartas do jogo para mim, ou que eu fui lá e escolhi as cartas, quando não é isso que acontece, né? O jogo tem regras, então as cartas elas são divididas aleatoriamente, distribuídas numa quantidade específica, a depender do jogo que se vai jogar, né? E a partir do que você recebeu, dentro daquela aleatoriedade e da quantidade de cartas que foi combinada, né, demarcada antes do jogo, aí sim vão começar as suas táticas. Aí você vai escolher como dispor dessas cartas. E aí, conectando com a nossa vida, então é assim, né? Diante dos recursos que nós temos naquele momento, precisa fazer uma escolha de como nós vamos utilizar, trazendo para as nossas vidas, né? Então a gente vai dispor daquilo que a gente tem como recurso no momento atual, que faz parte do nosso recurso do nosso recorte situacional, para tentar escolher, buscar escolher, né, entre as possibilidades que nós temos. E aí vem aqui um fator exigente da logoterapia, a gente não vai simplesmente buscar decidir pelas possibilidades que temos de qualquer jeito. Não, a gente não vai simplesmente escolher qualquer uma das possibilidades que sobrou. Bom, né, se recortou, eu não tenho todas as possibilidades, eu não tenho as cartas que eu quero, então eu vou escolher qualquer um. Não, isso seria uma desimplicação na existência, né? O que Viktor Frankl nos convida, e a logoterapia dele nos convida, é assim, a buscar, com as cartas que temos, com os recursos daquela situação que nós temos, buscar a possibilidade melhor possível, né? Se fosse aqui no jogo de cartas, né? Você tentar, tá, essas são as que eu recebi. Qual é a melhor possível para essa jogada que vai vir? E buscar ela. Então, buscar a melhor possibilidade disponível, né? Não é a que eu quero, arbitrariamente, mas também não é qualquer uma, é aquela que é a melhor na situação em que eu estou. Então, essa é uma analogia para falar da nossa experiência, do expressar a nossa experiência do ser livre. Somos livres quando, diante das situações que se apresentam a nós, com o seu recorte situacional, buscamos, né, desenvolver uma atitude, um posicionamento o melhor possível. E como é que eu vou saber, Tarine, qual é o melhor possível, né? Então, vai da nossa implicação, da nossa presença na situação e da nossa captação intuitiva, né? Viktor Frankl vai nos trazer a ideia de que cada situação se configura de um modo, né, em que existe como a nossa consciência perceber essa configuração e buscar essa melhor resposta, né? E ele vai dizer, né, em mais de um livro, que essa consciência, né, essa nossa consciência intuitiva que capta a situação tal qual ela se encontra, é o nosso guia, né, para o sentido. Ele vai usar até uma expressão em alguns textos, né, é o nosso órgão do sentido, certo? Então, era isso que eu queria compartilhar com você aqui no vídeo, falarmos um pouquinho dessa experiência da liberdade, não só como algo conceitual, né, como um tema, um conceito da logoterapia, mas o que esse conceito conversa com a nossa existência, né? Porque, como o próprio Frank falou, né, a logoterapia vem do homem da rua. Então, ela vem de uma série de observações, de experiências, de conexões com a nossa vivência cotidiana. A gente busca refletir mais sobre ela, conceitualmente, mas para que, por outro lado, ela inspire, né, e ela fundamente algo de importante também na nossa vida cotidiana, sobretudo, né, na nossa busca pelo sentido. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.